Olá pessoal, estamos começando mais um podcast do Marcelo Villa. É uma satisfação tê-lo aqui no meu canal no YouTube em mais uma terça-feira e mais uma semana em que a gente traz entrevistas importantes, temas inclusive muito relevantes para tratar aqui no nosso podcast. Hoje eu estou trazendo aqui o presidente da Câmara de Vereadores do Legislativo Londrinense, Emanuel Gomes, para conversar um pouco com a gente, para falar um pouco sobre o debate no Legislativo. Tem muita coisa acontecendo, ano eleitoral, enfim, nós vamos tratar de muita coisa a partir de agora aqui na cidade de Londrina, na área política. Tudo bem, Emanuel? Prazer tê-lo aqui. Villa, para mim a satisfação estar aqui com você, parabenizá-lo pelo podcast Marcelo Villa. Você faz um trabalho em todas as plataformas extraordinário, tem uma audiência imensa. Sabemos aí que o público gosta de te ouvir, gosta de te assistir, e para mim estar aqui hoje contigo nesse programa, para mim é muito importante. Parabéns. Tá certo. Obrigado, Emanuel. Bom, Emanuel, o assunto ou os assuntos desse ano acabam tendo uma pitada de pimenta, um calor a mais, uma força maior, uma energia empregada por todos os elementos, os atores aí, porque nós estamos num ano eleitoral. É isso mesmo? Como é que funciona esse meio político, ainda numa casa, ou seja, na Câmara Municipal, 19 vereadores, alguns candidatos nessas eleições. Verdade. Realmente, 2026, a coisa pega. Pega, um ano eleitoral, um ano de Copa do Mundo, né? Então é um ano muito atípico daqueles anos que a gente vive no dia a dia, no cotidiano. Mas é importante para a democracia, né? O que a gente tem que cuidar, porque existe uma grande polarização, né? Entre direita e esquerda. Então, como que eu vou fazer um trabalho sem levantar uma bandeira? Como que eu vou fazer um trabalho sem me envolver muito com a questão da ideologia? Nós temos que ser técnicos, temos que ser profissionais, temos que ser hoje à frente da Câmara um gestor, né? E aí nós temos que atender de fato o interesse público da sociedade. E aí a gente tem que ter esse tato, né? Esse discernimento, tem que procurar ter bom diálogo com todos os vereadores, tanto aqueles que são mais de esquerda ou de direita, né? Inclusive com o próprio cidadão, no atendimento ao cidadão, porque o cidadão também está com, eu vou dizer assim, com a vida aflorada, né? Aquela questão do... Hoje é muita briga pela internet, né, Villa? Hoje as pessoas, qualquer coisa, ela já é motivo de discussão, né? Dela poder responder à altura. A gente tem visto muito isso. Então, nesse ano eleitoral, nesse momento de Copa do Mundo, vamos respirar e dentro do Poder Legislativo trabalhar da melhor maneira possível, com coerência. Tá certo. Esse melhor maneira possível tem realmente sido bastante complicado, porque a gente percebe, acompanhando, indo lá na sessão como imprensa ou até pelas redes sociais, e também tem a transmissão pelo YouTube e a TV Câmara e tal, a gente percebe realmente essas polêmicas por conta de debates. Você disse bem aí, esquerda, direita, ideologia, de repente alguém que era tão de direita já não é mais assim, ou tão de esquerda não é mais assim, ou não era tão radical e virou radical, até para poder fazer um discurso que, infelizmente, tem nas redes sociais, na internet, tem isso, as pessoas que querem lacrar, né, que a gente fala, né, que quer fazer dar ibope, que quer fazer dar curtidas, que quer fazer a sua audiência também nas redes sociais. E na Câmara, o que eu percebo também não é diferente. Vereadores que fazem discursos que talvez, se fosse em outro momento, não seria tão veemente assim. Isso acontece hoje a nível nacional, a nível estadual. As pessoas com essa plataforma digital de Instagram, Facebook, TikTok e outras plataformas, elas querem fazer o seu vídeo para ter cortes, para poder ter like, clique, não é verdade? Seguidores. Então nós precisamos cuidar muito com isso. Nós sabemos que a política, ela infelizmente hoje vive um momento delicado, né? Tanto de direita quanto de esquerda. Nós entendemos, e essa é a minha visão, Villa, que nós temos que focar de fato o ser humano, o cidadão, né? E para isso a gente tem que deixar a politicagem de lado e temos que fazer a boa política. Política
de potencializar as políticas públicas, política de ouvir o cidadão e ver qual é a real necessidade, né, que vai de fato atender o cidadão. E de fato isso acontece via governo estadual, via governo municipal. A gente às vezes vê projetos que são importantes dentro da Câmara de Vereadores para a sociedade, mas às vezes por um enrosco ou outro político a pessoa vota contra. Mas vem cá, e a pessoa, o cidadão que vai ser beneficiado com esse projeto, é justo ele ser prejudicado por causa daquele entreveiro entre às vezes o vereador e o prefeito, né? Ou vice-versa? Eu acho que a gente tem que ter maturidade. A política, nós recebemos do cidadão um voto de confiança para que possamos ser ali durante 4 anos um representante. Então temos que representar a altura, né? Com muita transparência, ética e seriedade, né, nas nossas ações. Esse é o nosso foco. Mas não é fácil, você sabe, não é fácil. Ali dentro da casa são políticos, são agentes políticos, cada um tem uma formação, cada um tem uma personalidade, e lidar com isso não é fácil. Como é que é para você trabalhar essa situação? Quando senta ali na cadeira, quando vai para uma sessão, coordenar isso, aí vem aquela discussão daqui, dali, às vezes foge até das regras, né, do regimento e tudo mais. Como é que você controla isso? Tem que ser muito firme, né, Manuel? Olha, Vila, eu tenho comigo o seguinte: eu tenho que dividir isso em 2 etapas. A primeira etapa é que eu estou presidente da Câmara de Vereadores e, como presidente, eu tenho a parte administrativa, que é cuidar da casa num todo, né? Ou seja, é cuidar dos servidores efetivos, dos servidores de livre nomeação, né? Ou seja, das gerências, dos diretores e, é claro, dos vereadores. Então a gente trabalha com muita isonomia para todos, né? E nós temos a parte política, que é o presidente que está na sessão, presidindo a sessão. Ali nós temos então nosso regimento interno, que nós tentamos trabalhar e levá-lo à risca, né, ali diante do plenário, diante dos vereadores. E, de fato, a gente, por estar no 4º mandato como vereador e agora no 2º mandato como presidente da Câmara, os vereadores já nos conhecem e sabe como que a gente trabalha, né? Sabe da nossa seriedade, como você disse, que nós somos ali ponta firme ali, nós somos firmes nas nossas decisões. Então tem momentos que a gente precisa de fato intervir, cortar o microfone, né? Pedir para o vereador se conter um pouco, para a gente poder colocar ordem no plenário e não permitir com que a pauta que está sendo debatida ela seja levada para um outro debate, para uma outra proporção de briga, de desentendimento. A gente procura de fato ser uma pessoa apaziguadora naquele momento. Mas, como você tem visto, tem dado muito certo. O respeito meu para com eles, deles para comigo é mútuo, e a gente tem conseguido então da melhor maneira possível ali tocar os trabalhos dentro da casa. Tá certo. Saindo da função de presidente, que tem toda essa formalidade, que tem toda essa situação de imparcialidade, falando do político, do vereador de 4º mandato, Emanuel Gomes, como que você vê, Emanuel, essa posição do vereador que há pouco tempo se elegeu, em 2024, se elegeu ou reelegeu, tanto faz, agora de repente, depois de 2 anos, vem ser candidato numa outra posição ou numa outra situação para um outro cargo? Como que você avalia essa posição de um vereador? Olha, eu posso falar com muita propriedade disso, porque nós sabemos que por trás de cada vereador existe um partido político e os partidos precisam montar suas respectivas chapas, não é verdade? Para poder concorrer, chegar ali um quociente de voto e eleger os seus parlamentares, os seus representantes. Então, nós acompanhamos ali alguns vereadores que já vêm de outras legislaturas, né? Não está no 1º mandato, está no 2º mandato, e agora está almejando a questão de uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná, ou até mesmo em Brasília, na Câmara dos Deputados. Eu vejo isso como algo legítimo, né? Tanto o vereador quanto a vereadora, né? O que a gente preza dentro da casa, Vila, deixar muito claro, eu não preciso me licenciar do meu mandato para poder sair candidato, ser um pré-candidato e fazer campanha. O que não pode é o vereador deixar a sua função de vereança
para poder focar apenas em campanha. Isso não pode. Ele tem que participar das comissões, ele tem que participar das sessões, ele tem que de fato visitar a população, ouvir a população, ou seja, aquilo que ele se propôs como vereador a fazer, ele tem que fazer. Isso é obrigatório, isso é regimental, né? Existe um código de ética que faz com que ele cumpra isso. Agora, sair candidato é uma prerrogativa de cada vereador, né? Ele tem que fazer isso num outro momento, em um outro horário que não comprometa o trabalho dele como parlamentar. E como eu te disse, eu não aconselharia o vereador que está no primeiro mandato. Ele está no primeiro mandato, aí nem concluiu o primeiro mandato, já quer ir para uma outra esfera, ou estadual ou federal, eu não aconselharia. Mas o vereador que já veio para uma reeleição, já foi reeleito, agora vir almejar uma candidatura estadual ou a federal, ou a alguma outra esfera que seja, eu acho que é legítimo. E Londrina precisa de representatividade. Aqui na nossa região, na nossa cidade, nós precisamos, minha visão, de representatividade. Hoje nós temos 4 deputados, né, estaduais, na minha visão é muito pouco. Nós poderíamos ter aqui em torno de 6 a 7 deputados estaduais. Isso fortaleceria Londrina e o norte do estado. E temos números, Vila, para isso. Nós temos, hoje, só em Londrina, nós temos em torno de um pouco mais de 400 mil eleitores que estão aptos a ir às urnas e ali fazer a sua votação. Agora, quando pega a região metropolitana, esse número aumenta e aumenta muito. Então, acredito que Londrina pode sim, o norte do Paraná, aqui na nossa região, no 43, nós podemos ter aí em torno de 7, 8 deputados, sem dúvida nenhuma. Talvez isso não esteja acontecendo por falta de força da nossa representação política. Por exemplo, nós temos a Câmara, se não me engano, quase metade dela deve ser candidata agora nessas eleições, ou uma grande parte, né, deve ser candidata agora nessas eleições. E tem sido assim nos últimos anos, né? E a gente percebe que o número de pessoas que se elegem, vereador que se elegem deputado, não é tão significativo assim. E talvez seria o passo inicial ali para a gente ter isso, né? É lógico que surge da sociedade, uma pessoa ou outra, como surge da imprensa, uma pessoa que se elege, mas a gente percebe que vereadores, a gente não vê, por exemplo, 2, 3 vereadores de um universo, às vezes de 9, 10, que saem candidatos, sendo eleitos num pleito desse. A gente tem hoje 19 vereadores na Câmara, né? E como você disse, eu acredito, embora não está oficializado isso, mas acredito que pelo menos ali uns 6 irão sair candidatos, né? São pré-candidatos aí a estadual ou federal, eles estão definindo isso com relação a partido. Mas, de fato, alguns saem com perspectiva, de fato, de se eleger e outros saem apenas para poder estar com o nome em evidência e fortalecer o partido, ajudar o partido a fazer voto, né? Votos para legenda, vamos dizer assim, números para legenda. Aí, como eu te disse, é de cada um. Eu acredito que essa ideia que você tem e que eu também comungo não funciona. Essa questão de, vamos então do 19, vamos lançar 2 e vamos fazer os 2. Isso não acontece justamente por causa do partido. Para você ter uma noção, nós temos um partido hoje que tem 6 vereadores. Desse partido, dos 6, pelo menos 3 vão sair. Poderia todos unir força e fazer um, por exemplo, né? Vão brigar os 3 e talvez não eleja nenhum, entendeu? Mas isso acontece muito, Vila, você sabe, por causa do partido em si, né? Essa fidelidade partidária, esse apoio partidário. Então os vereadores, eles, quando não entram, mantêm o nome vivo para uma próxima reeleição. Isso pode acontecer e às vezes acontece isso, né? Eu posso falar por mim, eu já participei de outras campanhas, tanto para vereador como eu fui reeleito e também para deputado, para potencializar o partido, mesmo sabendo que eu não tinha chance de entrar, mas coloquei o nome para poder potencializar e de fato somou força e nós conseguimos eleger uma quantidade maior de deputados estaduais. E o vereador, ele quer que o deputado seja deputado para quê? Para que ele possa ter acesso, para conseguir recursos através de emendas parlamentares, né? O deputado pode mandar emendas através do vereador para a cidade, como também através do deputado federal, né? Eu mesmo sou um vereador que eu sempre falo, eu gosto de trabalhar junto aos meus deputados estaduais, deputado federal e trazer recursos. Eu mesmo já trouxe inúmeros recursos aí que já passam de 19 milhões de recursos que eu consegui angariar, tanto em Brasília quanto no estado, para a nossa cidade. Então é uma somatória de forças com os nossos parlamentares que potencializa a cidade, a saúde, a educação, a segurança, né? Enfim, a cultura,
como eu já trouxe recursos para a cultura, acho que esse é o intuito, é o foco. E para a gente encerrar esse tipo de tema, o Emanuel, 4º mandato, presidente da Câmara pela 2ª vez, ou seja, com o nome em bastante evidência, em alta nessa situação, e a gente não está vendo nenhuma movimentação do Emanuel Gomes como pré-candidato nessas eleições. Como é que está a sua situação política? Olha, eu me sinto muito honrado de ter tido o voto do londrinense, ou de uma parcela do londrinense em meu nome, sempre nas eleições, que me fez estar agora, como você disse, no 4º mandato. E sou honrado também e sou grato aos vereadores que me levaram ao 2º mandato como presidente da casa, e me sinto honrado porque nessa última eleição foi algo unânime, então me sinto muito honrado. Isso mostra o trabalho que a gente tem feito com muita seriedade pela nossa cidade à frente do Poder Legislativo. Mas eu tenho um compromisso, Vila, com os meus eleitores, com a Câmara de Vereadores. Você sabe que nós fizemos ali inúmeras mudanças, transformações dentro da Câmara de Vereadores, e eu quero continuar focado nisso. Esse é meu último ano como presidente da Câmara de Vereadores, e eu quero encerrar esse mandato como presidente, concluindo ainda algumas metas que nós temos pela frente aí, e dizer para você que eu não sou candidato, oficialmente não sou candidato ou pré-candidato a deputado nem estadual nem federal. Não vou concorrer nessas eleições, mas estou apoiando o meu partido, que é o Republicanos, para que a gente possa fazer uma grande bancada aí de deputados, tanto estaduais quanto federais, e com certeza em 2028 provavelmente virei aí para uma reeleição. Tá certo. Bom, nós vamos mudar de assunto, vamos falar de reforma da Câmara, vamos falar de polêmicas, tem muita coisa pra gente falar, mas eu quero dar um recadinho agora, um recado bastante importante para você que mora em condomínio, e interessante, né? Para você que mora em condomínio e provavelmente passa por algumas situações, e provavelmente passa por alguns perrengues aí, alguns problemas que acabam se repetindo, como obras que não saem no papel nunca, né? Cobranças atrasadas ali e que acabam dando aquela sensação de que o condomínio acaba não evoluindo. Você que é síndico, você que é administrador de condomínio, tenta fazer, mas o financeiro não consegue deixar. Você acaba não conseguindo fazer o que você idealizou, o que você projetou. E na maioria das vezes o motivo é um só: falta de previsibilidade financeira. Isso é muito sério. Não tem caixa, nada anda, sem organização financeira, fica muito difícil para melhorar a estrutura, garantir mais tranquilidade para os moradores e para você que é síndico. Então eu quero falar para você da Condobem. Gente, a Condobem é uma garantidora condominial que oferece soluções ímpar para você, sabe? Ela tem realmente algumas coisas exclusivas que você tem que entrar em contato com a Condobem e saber como reduzir os impactos da inadimplência, trazer aí mais estabilidade financeira, segurança e também uma capacidade de crescimento maior para o seu condomínio, com mais previsão de que tudo vai dar certo. Você vai conseguir realizar melhorias que são importantes, valorizar os imóveis, evitar dor de cabeça para síndicos e moradores. Tudo isso é lema da Condobem, porque condomínio saudável financeiramente é condomínio que evolui. Quer saber mais? Quer conversar com os consultores da Condobem? Então fale com um especialista, entre em contato no 3324-2300. 3324-2300, converse com a equipe do Paulo, com a equipe da Condobem, que com certeza você vai ter grandes vantagens. Tem novidade para você que é prestador de serviço para condomínio. Você que é pintor, porteiro, tem uma empresa de vigilância, uma empresa que presta serviço de qualquer natureza para condomínio, converse com a equipe do Paulo, com a equipe da Condobem. 3324-2300, tem garantia para você, tem coisa boa para você, tem dinheiro na praça para você ampliar o seu negócio e garantir aí a prestação de serviço para o condomínio. Então, não perca tempo. Converse com a Condobem, 3324-2300. Manuel, vamos falar então de reforma. Uma grande situação foi gerada através de reforma, não reforma a Câmara, tem dinheiro, busca aqui, segura, o dinheiro vai, o dinheiro volta, a Câmara não reforma, aqueles buracos, aquelas rachaduras, aquela situação antiga de um prédio realmente caindo aos pedaços. De repente o Emanuel fala: não, não dá para ficar só no bate-papo, só na conversa. Temos que fazer. E na minha visão,
Isso é o Marcelo Villa, jornalista que acompanha a política em Londrina, que acompanha no jornalismo em Londrina há muitos anos. Foi, para mim, em tempo recorde. Eu não esperava que fosse tão rápido assim. Verdade, Vila. E é bom falar ao cidadão, né? A Câmara de Vereadores, proporcionalmente, eu falo em Paraná, nós somos enxutos demais. Nós utilizamos 38% daquilo que é direcionado à Câmara de Vereadores e ainda conseguimos fazer economia em cima desses 38% daquilo que é de direito da Câmara de Vereadores. E para que você possa ter uma ideia, nós estamos aí falando de uma Câmara de Vereadores que ela tem mais de 20 anos sem passar por algum tipo de reforma ou melhorias, né? Então, ela estava ali com as galerias interditadas, ar-condicionado, há mais de 8 anos interditadas as galerias, pra você ter uma noção. Ar-condicionado central queimado há mais de 10 anos, olha só. Meu Deus. A gente tem que fazer licitação para arrumar aqueles exaustores ali que ficam ali fazendo só barulho na hora da sessão, né? E nós mudamos tudo isso de fato. Nós assumimos a Câmara não para fazer mais do mesmo. Quando nós assumimos, eu sempre disse, sabemos o que somos, o que temos e aonde queremos chegar. Sim. E com essa visão clara, nós implementamos. Para que as pessoas possam ter uma noção, esse recurso de 16 milhões que foi feito a reforma da Câmara, era um recurso que a gente estava economizando dentro de um fundo que nós tínhamos. Nós tínhamos 36 milhões, Vila. Dos 36, 20 milhões nós doamos para a pandemia, não sei se você se recorda, sim. E o poder público fez os investimentos para poder salvar vidas, e os outros 16 milhões nós repassamos ao Executivo para que fosse feita a licitação e essa reforma da Câmara Municipal. E hoje nós temos a Câmara Municipal mais moderna e tecnológica do país. Olha só. Hoje tratando-se de áudio e vídeo e também de segurança e também tratando de hardware e software dentro da Câmara de Vereadores. Hoje nós temos um sistema de segurança onde os dados do cidadão que é colhido pela Câmara de Vereadores tem total segurança. Somente bancos têm hoje a segurança que nós temos hoje tratando de dados sensíveis do cidadão. Isso vem também por conta da criação da ouvidoria. Da ouvidoria. Nós criamos a ouvidoria, criamos diretoria de comunicação, criamos laboratório de inovação e tecnologia, tá? Hoje nós temos dentro da Câmara de Vereadores a Escola do Legislativo, criamos diretoria de administrativo financeiro, que também não tinha. Hoje nós temos, Vila, o 2024 recebemos do Tribunal de Contas o selo ouro de transparência, tá? Do Tribunal de Contas do Estado. E nós recebemos agora, por último, 2025, o selo diamante, que é o último selo de transparência. Então a Câmara de Vereadores nunca tinha alcançado, sabe, esses níveis de transparência, de economicidade e de eficiência. E com tudo aquilo que a gente vem implementando dentro da Câmara de Vereadores, a gente vem então pontuando dentro do Tribunal de Contas como uma Câmara de Vereadores de fato atuante e que sabe zelar pelo recurso público, né? E olha que interessante, Vila, nós hoje temos uma ouvidoria que hoje ela está dando palestra em várias cidades do país. Que bacana. Olha que interessante, o Tribunal de Contas solicitou com que a nossa ouvidora desse uma palestra falando de ouvidoria. Hoje a nossa ouvidoria já se tornou uma referência, eu posso falar não para o Paraná apenas, mas para o Brasil. Esses 3 últimos anos como presidente, Vila, nós economizamos mais de 36 milhões de reais, né? Então, e devolvemos aos cofres públicos para que possa ser investido na sociedade. Então, hoje é muita coisa, muito investimento aí. São exemplos, eu gosto de tratar com exemplos fáceis, para que a população, para que o cidadão em qualquer nível entenda. Eu ouvi dizer que tem uma situação, por exemplo, me falaram assim, ó, Marcelo, há algum tempo, ou sempre foi assim, havia um projeto de lei. Esse projeto era discutido, votado em 3 votações ou em 2 votações, aprovou o projeto, imprime aquele monte de papel, aquele projeto todo, o presidente assina, a Câmara assina, alguém leva isso para o prefeito vai lá, assina,
promulgando faz um documento, imprime, promulgando esse projeto, aí volta para a Câmara, presidente, tá aqui, o prefeito promulgou, então a partir de agora isso é lei, vai lá, redige daquilo lá, imprime de novo, faz. Agora não tem nada disso. Acabou isso, agora é tudo digital. Olha só. Hoje é tudo digital. Nós tínhamos um sistema na casa, Vila, que era cada setor cuidava do seu. A gente tem 11 gerências dentro da Câmara de Vereadores, 11 setores, tá? E cada um cuidava do seu. Nós implementamos um sistema que agora integra tudo isso. Então traz muito mais celeridade, tá? E transparência a todos os processos dentro da Câmara de Vereadores. Olha aí. Isso que você falou agora é tudo digital, não precisa mais de papel. Nós extinguimos. Nós tínhamos lá, para você ter uma noção, nós tínhamos 74 impressoras. Nós reduzimos isso a 12 impressoras, porque tem algumas coisas que são necessárias de fato imprimir. Então a gente acabou com a questão do papel dentro da Câmara de Vereadores. E isso é muito importante. Sim. O meio ambiente agradece. E isso gera também economicidade, né? Porque a casa acaba deixando de pagar esse aluguel dessas impressoras. Então tudo que a gente tem feito dentro da casa, a gente tinha carros próprios, porque esses carros próprios ao longo de 5 anos era mais caro do que hoje 11 veículos que temos locados para o uso de 225 servidores. Tá? Esses carros são Esses carros não são, vale dizer, não são só para os 19 vereadores. Não. Eles são para todos os servidores. Se qualquer servidor da casa que precisar oficialmente se locomover, ele faz a solicitação no sistema, sem papel, e ele faz a solicitação do veículo, pega o veículo, vai lá, faz a diligência, faz o que tem que fazer, tratando de atender a população, né, que tem interesse público, volta para casa e deixa o carro lá na Câmara de Vereadores. 11 veículos. Não tem que comprar pneu, fazer licitação para comprar pneu, seguro, óleo, emplacamento, freio. Esquece, acabou com isso. Hoje, e ao longo depois de 5 anos, essa frota ela é renovada. E nós hoje, ao longo de 5 anos, é mais econômico ter 11 veículos locados do que 5 veículos próprios. Até porque a Câmara de Vereadores não é mecânica, né? A gente tem que estar ali de fato para atender o cidadão. Então tudo que nós implementamos dentro da Câmara de Vereadores, você precisa ver, Vila, a escola do Legislativo, o show que está sendo, a escola do Legislativo recebendo crianças, jovens e adolescentes das escolas públicas e privadas, tá? E inclusive de universidades, cara. Olha só. A gente levando eles à Câmara de Vereadores ali tem 3 servidoras mulheres ali, que dá atenção a essas crianças e mostra para elas qual é o poder, né? O que o Poder Legislativo faz, o que o Poder Executivo faz, o que o Poder Judiciário faz, né? Depois elas saem da Câmara, vão até o Executivo, depois vão até o Judiciário, faz um tour nos 3 poderes. Isso traz cidadania, faz com que o cidadão não fique olhando a Câmara de Vereadores, né, como puxadinho da prefeitura. Faz com que as crianças cresçam mais politizadas, inteligentes politicamente falando, né? Sabendo o que esses poderes são distintos, mas unidos, o que eles podem fazer e impactar a sociedade. Então, a Câmara de Vereadores, eu tenho falado isso, deixamos de trabalhar no amadorismo para trazer o profissionalismo de fato, sabe? Ou seja, hoje, como eu te disse, somos uma Câmara de Vereadores reconhecida. E agora, logo teremos aí agora a TV Câmara também, que é um grande passo, é um grande avanço, e a cidade vai ganhar muito com isso. Gente, chegou um momento importante aqui do nosso podcast. Eu quero falar sobre investimento, quero falar em realizações de sonhos, quero falar de consórcio, mas não é qualquer um, é da Ademicon. Eu estou recebendo aqui a Aline, que vai explicar um pouco pra gente sobre como funciona. Aline, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, e você? Tudo bom, graças a Deus. Fale pra gente um pouco sobre o consórcio Ademicon. Consórcio Ademicon é o maior consórcio do Brasil. Está no mercado há mais de 36 anos, somos fiscalizados pelo Banco Central, temos grandes oportunidades para fazer a aquisição do seu imóvel, do seu veículo e aquele investimento, e melhor, com parcela que cabe no seu bolso. É vantagem, é diferencial, é muito bacana o pessoal ter o Ademicon, porque tem algumas coisas que só a Ademicon tem. Sim, aqui a gente
trabalha com uma consultoria personalizada. A gente monta o projeto estruturado de acordo com o que o cliente está procurando. Aí não tem erro. Aí não tem como dar errado. Não é só sorte, é estratégia. E o Ademicon tem, inclusive, no seu slogan, que realmente dá para a pessoa realizar, dá para a pessoa fazer do jeito que ela sonha, do jeito que ela planejar. Sim, com a Ademicon é lógico que dá. Como que faz para falar com você? Como te procura? Como te encontra? Como tem essa consultoria? Para você que quer entender melhor, tirar as suas dúvidas de como investir através do consórcio e realizar aquele sonho que está aí parado, pode me procurar. Aline de Godoy, o meu WhatsApp é 439-8411-9497. Emanuel, nós temos ali na Câmara de Vereadores também toda uma situação que envolve a população, que envolve pessoas que cada dia mais a população, até por conta, vamos colocar assim, a nível nacional, né, hoje se envolve mais com políticas, né? Verdade. A pessoa do lado A, a pessoa do lado B, a direita, a esquerda, enfim, mas a pessoa está mais atenta. E eu percebo e vejo como um homem de comunicação que a Câmara é o primeiro que leva a porrada, vamos assim dizer. Sem dúvida. Né? É a Câmara de Vereadores que leva a primeira pancada, depois vai para o prefeito, mas é sempre a Câmara de Vereadores. Por quê? Porque está batendo em bastante. Né? Quando a pessoa vai falar mal, quando a pessoa vai criticar, às vezes tem medo de falar do prefeito, porque está falando de uma pessoa, né? Não estou dizendo desse prefeito. Sim, o prefeito texto geral. Né? Mas da Câmara não, ele está falando, né? Aí vai lá, alguém vai falar alguma coisa. Não estou falando de você, estou falando do outro. Ele tem 19 opções para correr. Verdade. Não é? E, infelizmente, a gente percebe até com o avanço da tecnologia, Verdade. Né? Porque hoje nós temos aí, cada um é um repórter, é um apresentador, é uma pessoa que influencia, que fala o que quer nas redes sociais, independente se a verdade prevalece ou não. Verdade. Como é que vocês, políticos, como é que o presidente de um órgão tão importante que é a Câmara de Vereadores lida com essa novidade, com essa situação tão abrupta que surgiu pra gente? Como você falou, é bem abrupto mesmo, né? Olha, eu penso o seguinte, Vila, o tempo de trabalho, o tempo de convivência vai nos dando maturidade, né? E a gente precisa, de fato, ir aprendendo isso. Hoje, com a tecnologia, né, e com a informação muito rápida, na palma da mão, as pessoas não estão parando para analisar o que é verdade e o que é mentira, não é verdade? E o que acontece? Hoje, chega-se meias verdades. Hoje, o corte rápido, né? Ninguém fica mais do que 30 segundos, às vezes no mais tardar 1 minuto para ver um vídeo, uma mensagem. Então as pessoas, a gente está falando aqui há bastante tempo, mas tem pessoas que vão pegar isso aqui, um corte, e em cima desse corte vão fazer uma matéria. Sim. Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu fiz uma fala a respeito, por exemplo, tá? A repórter falou assim para mim, eu me sinto à vontade de falar isso contigo. Vereador, o que o senhor atribui um gasto de mais de 120 mil em viagens? Um exemplo, né? Sim. E eu falei assim, olha, eu vou corrigir. Não foi 120, foi 150. Ela, mas o senhor está falando que foi mais. Aí eu falei assim, veja bem, você fala que é gasto. Eu vejo como investimento. Porque quando eu invisto em um vereador, liberando ele a fazer uma viagem a Curitiba, a Brasília, né, ou alguma outra cidade, para poder buscar tecnologia, para poder buscar benéficias para o município, eu vejo isso como positivo. Sim. Então, dentro daquilo que a gente está aqui abordando, eu lido com muita tranquilidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto de averiguar de fato o que está por trás daquilo ali. Eu não sou mais aquela pessoa, vamos atirar e depois vamos ver quem que acertamos. Se acertou em alguém. Não dá para fazer isso. E o que eu peço, né, no teu programa, nos teus telespectadores aqui, é que essa pessoa tenha essa maturidade. Não fica julgando pelo que os outros falam. Busca a veracidade dos fatos. Busca entender o contexto daquilo que você está recebendo. Porque a mensagem aqui ela é muito rápida, ela é muito dinâmica. Tá certo. Emanuel, nós temos algumas polêmicas aí nos últimos meses, nas últimas semanas, que realmente mexeram com o Legislativo. Como essa questão também, né, de recursos na parte da educação, nós tivemos também aquela polêmica que até o secretário de Obras foi na Câmara de Vereadores a respeito da multa. Sim, né, perdoado, que teria multa, né, feito um perdão de multa, que também parece que não é bem assim a coisa. Perfeito. E tal.
algumas coisas que acabam, como eu disse, indo primeiro parar na Câmara de Vereadores, a polêmica chegando lá na Câmara de Vereadores e pessoas de fora da Câmara e também internas, vereadores que estão agora nesse momento de pré-candidatura, querendo fazer cortes, querendo fazer polêmica em cima, às vezes, das coisas que não são tão verdadeiras assim ou que não são verdade. Como é que lida com isso diante de situações tão sérias? Como é que você tem trabalhado essas polêmicas aí na Câmara de Vereadores? Olha, você abordou um assunto muito importante. Eu disse para você, nós temos que ter responsabilidade. Não adianta eu estar ali como vereador e querer jogar as coisas para a torcida ou para a galera, vamos falar assim no português, né, simplório. Nós temos que ter responsabilidade. Quando eu chego diante de um veículo de comunicação, quando eu chego no meu Instagram, quando eu chego nas minhas redes sociais e eu falo que a prefeitura, por exemplo, perdoou uma dívida de R$482 mil de uma empresa, por exemplo, e aí vem o secretário, explana toda a situação, a gente começa a ver que não é bem assim. Agora, entenda, uma coisa é eu não saber. Agora, depois que eu estou ciente, que eu estou sabendo, eu continuar mantendo isso é errado. Isso tem acontecido. Acontece frequentemente, tá? E aí, é bom deixar claro que, por exemplo, vou dar um exemplo de uma forma simplória, tá, Vila? A empresa ganhou a licitação, certo? Certo. O recurso veio do governo federal para poder fazer aquela obra, que era a reforma da Praça do Jardim Pisa e a reforma do Zerão. Certo. Nós íamos ter a praça mais bonita de Londrina, no Jardim Pisa, e a reforma do Zerão para ficar a coisa mais linda ali, certo? Então a empresa ganhou a licitação, de uma forma simplória, ela não conseguiu então entregar. Só que entenda, ela não começou a execução dessas obras. Sim. E a empresa, Vila, ela não recebeu nenhum recurso do município. Ela simplesmente olhou e viu no edital que ela não conseguiria executar com aquele valor, tá? Uhum. E também tinha dentro do edital tinha alguns erros também que comprometiam a prefeitura. Certo. Então é o seguinte, se ela chegou e falou o seguinte, prefeitura, eu não vou conseguir entregar, vamos entrar no acordo? Eu vou sair da jogada e vocês não perdem o recurso via Brasília, tá bom? E vocês pegam uma outra empresa ou fazem uma nova licitação e vocês tocam isso aí. Se vocês não quiserem, então a gente vai entrar num embate jurídico. Sim. E nesse embate jurídico a gente vai trabalhar isso na esfera jurídica aqui, e se precisar ir para Brasília, a gente vai para Brasília, né? Estadual e federal. Certo. Resumindo, hoje existe lei federal que já ampara isso. Uhum. E eles entraram num consenso. Então, essa multa, não houve essa multa. Eles entraram num consenso que, olha, ao invés de multar, então vamos... cancelar o processo. Cancelou o processo, automaticamente os efeitos daquela licitação não existem. E o que é interessante? O recurso que estava empenhado para se fazer as obras permanece, não se perde. Olha aí. Aí o que é melhor? Eu entrar num consenso com a empresa, o município e a empresa, e de uma forma passiva, né, harmoniosa, resolver a situação e eu conseguir manter o recurso para executar as obras que estão sendo executadas, ou eu dizer o seguinte, vamos entrar então na justiça, vamos para briga, e aí eu ficar com esse recurso perdido. Quem perde com isso, desculpa, não é o executivo, é o cidadão. Sim. É a pessoa que precisa da Praça do Pisa para se exercitar, para jogar o futebol, porque lá é maravilhoso, o projeto é lindo. Sim. É a pessoa que corre no Zerão, que precisa de uma pista melhor, de uma quadra melhor, de uma iluminação melhor. Então nós temos que ter maturidade para isso, Vila. E infelizmente, como você falou, existem alguns que levam isso para o lado político, para briga política, e aí vai para o pessoal e acaba levando para a população seguinte. Tá vendo? Por que a prefeitura perdoa uma dívida de R$482 mil e não perdoa a sua dívida do IPTU? Pô, isso aí é politicagem, eu não concordo com isso. Eu respeito os meus pares, eles sabem disso, mas eu não concordo com esse tipo de política. Jogar para a torcida. E aí você vê os comentários, né? Por que então não perdoa a minha multa do radar? Por que não perdoa a minha multa da capina do meu terreno, que eu fiz lá a capina e não fiz a capina e multaram? Por que não perdoa a minha multa de IPTU, do ITBI? Aí começa uma política, uma politicagem que não é isso. A prefeitura não está ali para perdoar a multa de ninguém, mas tratando-se de licitação, aí tem casos e casos. Vou dar outro exemplo. Tem empresa
que já está com o trabalho, ganhou a licitação, está executando a obra e ela está prevaricando em algumas questões. A prefeitura foi lá e multou. Sim. Multou e a empresa vai ter que pagar. E vai ter que terminar a obra. Só que aí é um caso diferente. A empresa já estava executando, estava no meio da execução da obra. Já tinha recebido parte de recursos. É diferente. Agora a empresa não entrou, não recebeu nenhum recurso do município e chegaram num consenso para não perder o valor, dizer, então segue o teu caminho que eu vou seguir o meu, e foi a melhor saída. Isso é ser maduro para poder fazer, tomar atitudes que venham de fato beneficiar a cidade e o cidadão. E eu entendo perfeitamente, eu não fico ali na tribuna brigando, fazendo vídeo para rede social. Eu vou até o secretário, eu sento, eu converso. Agora mesmo, por exemplo, eu acabei de vir da Coab. Olha aí. Eu fui lá na Coab, conversar com o presidente da Coab e vou marcar uma reunião com moradores de uma região aqui, e nós vamos falar a respeito das casas que serão construídas, porque estão fazendo um maior terrorismo lá e na realidade não é nada daquilo que a população está ouvindo. Olha só. Então eu não fui na minha rede social fazer vídeo, né? Não fiquei falando em fala na Câmara, eu fui no secretário, conversei, agora eu vou ter uma reunião com o secretário, com os moradores e depois com os vereadores para poder explicar a situação. Quem vai ganhar com isso? A população. Porque vamos ter pessoas que estão em vulnerabilidade social que vão ter a sua casa própria, pô. E a gente não pode perder isso. Então tem que ter essa maturidade para fazer política dessa forma, né? Tá certo. Vamos continuar nesse assunto, continuar na questão de política. Vamos tomar uma água. Toma uma água aqui. Molhar as palavras? Na caneca aqui, porque eu quero fazer uma pergunta importante para você agora. Caneca, inclusive, personalizada, tá? Ó, a caneca personalizada do podcast. Não, tô fazendo questão de mostrar aqui, ó. E você, muito bonita, essa é sua, tá? Ah, sério? É sua. Rapaz, eu faço coleção dessas canecas, hein? Então sua. essa aqui vai pra coleção. Eu Essa tenho algumas. sua. Parabéns, obrigado. Canecas confeccionadas pela equipe da Arte Brindes. Quero agradecer parabéns. A Arte Brindes, nossa parceira. Se você precisar, né, de brindes aí também, você pode conversar com a turma lá da Arte Brindes. Tá aí, uma caneca bacana, viu? Muito bonita. E ela deixa a água geladinha, né? Fica, fresquinha. Ela é muito bacana. É um material bem bacana, especial aí. Vamos falar sobre essa polêmica toda de bater, apanhar, de verdade ou mentira. Eu quero a sua opinião como um político experiente e que está numa posição também bastante significativa. Você acha que o prefeito de Londrina, Thiago Amaral, ele tem apanhado tanto por conta de toda essa circunstância que a gente falou aqui agora há pouco, de que não se usa a verdade como deveria, de que realmente estão querendo achar bode expiatório para poder conseguir cliques, likes e tudo mais, envolvendo políticos e não políticos, até parte da imprensa, eu tenho que dizer, infelizmente, né, mas eu tenho que dizer isso, ou realmente a prefeitura, o prefeito Thiago Amaral, a administração pública tem deixado a desejar e tem merecido? Vou falar com muita tranquilidade, até porque, usando um termo bem esdrúxulo, mas a gente não tem rabo preso com ninguém. Sim. Isso é bom. Por isso que é bom a gente estar aqui com a cabeça erguida, né? Qual é a minha leitura? O Thiago foi deputado 3 mandatos, como deputado estadual, né? Então ele tem o know-how na questão da legislatura, né? Ou seja, no executivo, a minha leitura é que as coisas são diferentes. Nós viemos de uma administração do Marcelo Bellinati, né? Que foi deputado federal, foi prefeito por 2 mandatos, né? E montou uma equipe. No início, para o Marcelo, não foi fácil. Marcelo apanhou muito também. Inclusive com o aumento do IPTU. Sim. Todo mundo sabe como que foi as coisas. Mas, ao longo do tempo, ele conseguiu organizar e conseguiu colocar as coisas no trilho. O Thiago, ele veio e eu falo isso com muita propriedade. Ele tem muita vontade de fazer. Só que ele trouxe também secretários que veio da iniciativa privada, que tem muito know-how, né, e força e conhecimento na iniciativa privada. Tratando-se do poder público, as coisas são diferentes. Muito diferentes. Muito diferentes. Então, alguns secretários do Thiago acabaram se batendo um pouco, porque eles são técnicos, não são políticos. E às vezes, eles, por ser técnicos, não tem esse jeito de atender um vereador, né? De atender um cidadão. Sim. Eles são ali ferro e fogo, se for falar assim. São secos, né? Dá, não dá, não,
né? Tem várias maneiras de você dizer não. Sim. Então, o Thiago, ele veio enfrentando tudo isso. Foi a primeira situação que ele enfrentou foi a questão do aumento salarial dos secretários, que na minha concepção, Vila, foi importante. Sim. Né? A gente poder trazer alguém da iniciativa privada com salário que não seja digno, né? Ou equivalente à responsabilidade que essa pessoa assume, não tem como, né? Ele não ia conseguir trazer. E, na minha concepção, deveria ter trazido alguns secretários mais políticos, tá? Para poder ter esse traquejo. Mas ele tem boa iniciativa, ele tem boa vontade, ele tem uma visão de uma Londrina futurística de fato, tá? De industrialização, de desburocratização da máquina pública, isso é muito importante. E eu tenho acompanhado isso, né? Isso eu tô falando sem nenhum tipo de politicagem, com uma política muito transparente e verdadeira, que é o que eu aprendi a fazer. E o que eu vejo? Tem algumas demandas que os vereadores levam para a prefeitura que vai passando e não é resolvido. E isso traz animosidade, os vereadores ficam chateados, ficam aborrecidos, isso é fato. Os secretários, tem algum outro secretário que eles poderiam ser mais céleres nas respostas e também nos atendimentos. E por isso não acontecer, sabe, a bexiga, ela vai enchendo, chega uma hora que ela estoura. Sim. E tem alguns vereadores que infelizmente já estouraram. Por quê? Porque os secretários ou alguns secretários não atendem, não dão a resposta que deveriam dar. E aí o Thiago vem com o Londrina On para poder otimizar e tentar trazer celeridade aos processos. Isso aí gerou uma grande polêmica, mas eu vejo o seguinte, que Londrina vive um momento bom. É igual esses dias questionar a questão do mato. Gente, quando chega em janeiro, fevereiro, sol, chuva, o mato vai crescer. Eu me recordo na gestão do Kiref. O Kiref é empresário do ramo da pecuária. Falava, Kiref, traz os boi para comer o mato das rotatórias. Não sei se você se recorda. Sim. Marcelo apanhou também. Na verdade, Emanuel, se a população, se a gente parar para analisar, o que acontece, e você vai ter propriedade até para me corrigir se eu estiver equivocado aqui. A questão do mato em determinada parte do ano, a questão agora que nós estamos tendo com esse frio, temperatura baixa, as crianças, resfriadas, né, essa gripadas. confusão toda em PAI, superlotação no PAI, superlotação não sei aonde, demora para atendimento e tudo mais. Enfim, todas essas coisas que nós estamos tendo são coisas que os outros prefeitos também sofreram. São coisas que os outros prefeitos passaram. Talvez falta um pouco uma narrativa melhor, uma defesa melhor se por antecipar, parte do né? próprio prefeito. Sim, se antecipar. E também, porque outro dia eu vi, inclusive, logo na polêmica aí, a Prefeitura de Londrina não respondeu nada, não falou, não deu muita resposta conclusiva dessa questão do aumento do PAI, da demora. Perfeito. A demora é porque aumentou. E não dá para fazer assim, aumenta o número, dobra o número de médicos de um dia para o outro. Perfeito. Aí eu vi o prefeito de Cambé, por exemplo, o Conrado, falando, olha, saímos de 97 crianças de 90 crianças para 197 de um dia para o outro em atendimentos. Ou seja, não é só Londrina, mas falta um pouco, talvez, dessa experiência do prefeito Thiago Amaral. Então, mas é o que eu falo, né? Aí cabe a secretária, né? Cabe os secretários se anteciparem com relação a isso. É o que eu te disse, o Thiago, ele tem essa boa intenção, na minha visão ele está muito empenhado, ele não tem hora, eu digo assim, tem hora para sair de casa, não tem hora para chegar, e eu não estou aqui fazendo defesa não, eu acho que eu tenho que ser justo, né? E eu falo isso, eu falei isso esses dias numa reunião que eu fui, eu te usei a palavra, me deram a palavra, eu falei assim, gente, nós estamos em um Boeing, vocês querem que o avião caia, estão torcendo que o piloto do avião venha arremeter, venha todo mundo morre, pô. A gente tá no mesmo... Londrina é isso. Sim. Então a gente tem que torcer para que essa decolagem, ela seja segura e a aterrissagem seja segura de 4 anos, né? É a cidade que vai ganhar com isso. Olha, a questão da habitação tá se desenvolvendo em Londrina como nunca antes. Nós temos grandes obras estruturais na cidade que está sendo, na gestão do Thiago agora, elaboradas. Vou te dar o exemplo do Parque Buena Vista, que agora vai sair coisa de 30 anos, se resolvia, sim, vai se resolver, né? Nós temos outro parque industrial também, que também há mais de 20 e poucos anos não estava sendo resolvido, vai se resolver. Nós temos problemas de fundo de vale, que tinha problemas, Thiago está resolvendo. Então, tem muitas coisas na cidade que estão se resolvendo.
O ILS também agora, a pista da Taxiway também em Londrina está sendo resolvido. Então tem muitas coisas nessa desburocratização. A gente está com um projeto dentro da prefeitura de desburocratizar de fato, trazer celeridade aos processos, né? Então tem muita coisa acontecendo, como você falou. Talvez está faltando a divulgação disso. Talvez está faltando levar à sociedade os dados de tudo isso. Vou dar um exemplo rápido, a questão dos radares, que estão falando de 50 milhões para 5 anos. Na realidade, nós já pagávamos isso e um pouco mais. Essa nova licitação, o valor é menor, mas não foi dada essa divulgação, né? Então, tem coisas, como você disse, que é bom para a cidade, é positivo para a cidade, mas a divulgação não está sendo antecipada, não está sendo levada da maneira que tem que ser levado. Cara, eu sou um cara apaixonado por Londrina, eu sou suspeito em falar. Eu sou um cara que eu trabalho na Câmara de Vereadores, procuro trabalhar com muita coerência, eu não fico batendo à torta e à direita, pelo contrário, eu vou em busca das soluções e vou em busca também de ouvir a população e ver quais são os gargalos. Uma coisa que na minha visão deveria ser dada atenção, que é a maquiagem da cidade, que é o tapa-buraco, que é a sinalização viária, né? Que é a poda do mato, que é o cuidado com o Lago Igapó, com o Lago Cabrinha e com outras regiões da cidade que precisa de manutenção, né? A questão da iluminação pública tem que estar em dia. Existem algumas coisas, Vila, que precisa o executivo estar atento para manter, sabe, em ordem, né? Porque não pode você, com um tapa-buraco, demorar 1, 2, 3 semanas para fazer um tapa-buraco. Não pode. Né? Então acho que tem algumas coisas, por exemplo, que o povo reclama. Por que não fazer o tapa-buraco de madrugada? Sim. Por que não fazer algumas manutenções de madrugada, porque o fluxo é menor? Aí pega às 8 da manhã, Avenida Maringá, lá na Sauoquinde, às vezes, um fluxo danado para poder travar uma faixa para fazer um tapa-buraco. Ou para pintar uma faixa de pedestre, um pare. Não dá. Realmente não dá. E com relação à saúde, aqui eu preciso tirar o chapéu para a Vívia. Sim. Vívia está fazendo um trabalho espetacular. Se a gente analisar, faz quanto tempo que a gente não ouve falar do PAI? Olha aí. Porque ela foi lá, de fato, ela criou um sistema ali no PAI que desburocratizou bastante. Tem uma outra região da cidade que ela colocou também um atendimento, pronto atendimento infantil também, que tá desafogando, né? Essa UPA central agora também, porque vai ser feita a reforma da UPA de Jardim do Sol. Então, assim, as coisas estão acontecendo. E você sabe, sempre vai ter aquela pessoa, devido ao que nós falamos, no celular que ela vai filmar sempre o buraco. Mas o lugar que foi recapado, ela não vai filmar. Ela vai filmar a árvore caída, mas o lugar lá que a árvore foi podada, ela não vai filmar. Ou seja, sempre vai ter as pessoas que vão proliferar o que é ruim, mas o que é bom, dificilmente a pessoa vai fazer um vídeo para agradecer. Pode ver, é sempre assim. Infelizmente, né? A gente lamenta, né? Realmente esse tipo de situação. Bom, nós já estamos indo para o final do nosso podcast. Se a gente ficar aqui, tem muito assunto. O Emanuel tem muito conteúdo, tem muita informação sobre a cidade de Londrina, muita informação sobre a política, sobre as nossas necessidades. Mas eu quero agradecer o Emanuel e antes, né, que ele possa dar aí as suas considerações finais, falar um pouco mais, eu quero falar desse ambiente bacana, que a gente está falando de ambiente, falando da reforma da Câmara, eu quero falar desse ambiente, desse local que nós temos aqui hoje no podcast do Marcelo Villa, que é o Estúdio Copag, gente. Esse estúdio realmente é um estúdio ímpar, um estúdio bacana, um local agradável, onde você pode gravar o seu podcast também, fazer entrevistas, você que é professor, pode vir aqui ministrar o seu curso, gravar videoaulas, fazer o seu conteúdo, tudo com qualidade profissional, com nível de alta qualidade em áudio, vídeo, tudo isso que você vê no podcast do Marcelo Villa, você pode ter também no seu podcast, na sua videoaula, na sua conferência, na sua mentoria, tudo gravado com grande qualidade. Então, entre em contato, vá no Instagram, tá aqui o @ né, do Estúdio Copag no Instagram, você vai ter aí toda a tecnologia, né, do Estúdio Copag à sua disposição, tá bom? Emanuel, obrigado pela sua presença, é sempre muito bom entrevistá-lo porque a gente consegue tratar dos assuntos da cidade, tratar de algumas polêmicas de uma forma mais natural, sem rodeios, e isso é muito bacana, essa transparência é muito legal em você. Eu que agradeço, tá? Inclusive quero parabenizar você,
pelo teu programa. Quero aqui agradecer, né, a Copag por nos receber aqui. De fato, a estrutura aqui é sensacional, tá? Lugar, a gente visita vários podcasts, né? Sim. E esse aqui, de fato, tá de parabéns. Você não escolheu, não poderia ter escolhido um lugar melhor para fazer aí o teu programa. Parabéns. Eu quero dizer para ti, Vila, que eu encerro agora, nesse ano, meu mandato como presidente. Certo. Mas eu estarei vereador até 2028. E a população não espere nada mais, nada menos do que isso. Essa pessoa que trabalha, acorda todo dia cedo, sou uma pessoa que chega em casa tarde, atende a população da Zona Sul, Norte, Leste, Oeste, Centro. As pessoas pouco vão me ver fazendo videozinho para ficar só criticando. Eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de ver sempre o copo de água do meio para cima, não do meio para baixo, né? Às vezes a gente abre muita boca só para criticar, falar mal. E eu não tenho isso comigo. Eu sou um cara cristão, sou um cara que acredito nas pessoas, acredito na boa intenção das pessoas. E na Câmara de Vereadores a gente tem conseguido fazer muitas coisas justamente por causa disso. Porque ao invés de criticar, eu vou buscar a solução. Então eu me coloco à tua disposição, me coloco à disposição da sociedade londrinense. Qualquer problema, qualquer situação difícil, na cidade de Londrina, meu WhatsApp está à disposição, que é o 99604-9533. Peço às pessoas, me acompanhem nas redes sociais, tá? No Instagram, no Facebook, enfim, eu estou aqui para trabalhar por Londrina. E não espere algo de diferente com relação a mim. E se alguém ouvir alguma coisa diferente com relação ao Emanuel, liga para mim, me aciona, vamos tomar um café, porque tenho a certeza que se a gente sentar para conversar, a pessoa vai mudar a ideia ou vai entender aquilo que ela ouviu de errado com relação ao nosso trabalho e com relação à nossa pessoa. Parabéns, obrigado e muito sucesso para você, para os teus ouvintes. Tá certo, eu que agradeço, Emanuel Gomes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Antes da gente encerrar, deixa eu trazer aqui um convite e dar também os parabéns à cidade de Sertanópolis. Sertanópolis estará comemorando nessa semana 92 anos, uma cidade bacana, uma cidade que originou Londrina, originou várias cidades importantes aqui na nossa região. E a prefeita Ana Ruth Seco, né, a prefeita Ana Ruth fazendo ali com toda a equipe uma grande festa, resgatando o rodeio da cidade de Sertanópolis. Há muitos anos não tinha rodeio, nós tivemos a cavalgada, que foi um sucesso, e vai ter rodeio e grandes shows. 5 dias de festa, começando na quarta-feira com show, inclusive, da banda Roupa Nova, né? O grupo Roupa Nova vai estar lá fazendo uma grande festa. Não vai ser mais ali ao lado do lago, por conta até do rodeio, vai ser lá no recinto, né, no recinto da PAI, um recinto muito bacana, muito legal, um lugar amplo, agradável, com arquibancada, tudo certinho. Nós vamos ter também, na quinta-feira vai ter show, no final de semana nós teremos ali no feriado, vai ter show com Raça Negra, vai ter show também com a banda Raça Negra, vai ter show com a dupla, né, Vitor e Léo, show com Daniel, vai ser muita coisa bacana, olha, acontecendo ali, inclusive, né, nós vamos ter show, olha só, nós vamos ter ato cívico. Eu tô aqui com uma programação completa, né? A dupla Diego e Arnaldo vai estar fazendo show na quinta-feira, e na sexta-feira, sábado encerra o rodeio, na sexta e no domingo vai ter, além do encerramento de uma prova de tambor muito bacana, ainda show com Daniel para encerrar o domingo. Uma festa bacana, uma semana incrível, um mês incrível na cidade de Sertanópolis. Parabéns à prefeita Ana Ruth e a todos envolvidos por lá. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Cortes, é lógico, e a repercussão desse podcast, desse episódio aqui, você também acompanha no Instagram, Marcelo Vila TV, e aqui na íntegra no canal no YouTube. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Terça-feira que vem a gente se encontra. Isso aí.